Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como mediar o processo de alfabetização e letramento, como ensinar sobre a natureza alfabética do nosso sistema de escrita. Quem de vocês aqui já alfabetizou ou contribuiu no processo de alfabetização de algum aluno? Vocês lembram como é que foi? Se vocês usaram cartilha, se usaram alguma metodologia específica? E a alfabetização de vocês lembram como é que foi? Foi com cartilha? Vamos retomar alguns conceitos sobre esse processo, né, de apropriação do sistema da escrita. Né? O que é alfabetização? A alfabetização é o processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita alfabético e ortográfico. Algumas coisas são importantes da gente sempre lembrar e considerar nesse processo. É importante que a alfabetização se desenvolva no contexto de letramento. E o que é esse contexto de letramento? Na etapa inicial da aprendizagem da escrita. É a participação em eventos variados de leitura e de escrita, por exemplo, contação de histórias, né, leitura de livros adequados à faixa etária da criança ou do adulto, ou à etapa do aprendizado deles. E com isso, o desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, e o desenvolvimento de atitudes positivas em relação a essa prática. Além disso tudo, é necessário reconhecer que tanto a alfabetização quanto o letramento têm diferentes dimensões e a natureza de cada uma delas demanda uma metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias. Então, a aprendizagem da leitura e da escrita vão demandar o trabalho simultâneo de alfabetização e de letramento. A alfabetização vai ser a aquisição do código da escrita e da leitura. Segundo Magda Soares, esta aquisição se faz pelo domínio de uma técnica: grafar, escrever e reconhecer letras, usar o papel, entender a direcionalidade da escrita, pegar no lápis, codificar, estabelecer relações entre sons e letras, de fonemas e grafemas. E a criança perceber unidades menores que compõem o sistema de escrita: palavras, sílabas e letras. Já o letramento é a utilização desta tecnologia, né, em práticas sociais de leitura e escrita. Não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la, não é verdade? Então a gente não pode perder o foco entre a aquisição do sistema de escrita, ensinar a técnica, e sem perder de vista as práticas sociais de leitura e escrita. Então trata-se de quê? Resumindo, alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Os dois trabalhando juntos. Pensando nisso, o que é necessário, o que é importante para dar início ao processo de alfabetização e letramento? Primeiro, você precisa conhecer seus alunos. Quem são, contexto em que vivem, contexto de alfabetização e letramento que já têm acesso, a cultura deles, a idade e o estágio de aquisição do processo de alfabetização em que se encontram. Para conhecer o estágio do processo de alfabetização em que se encontra o aluno, vai ser necessário fazer uma avaliação, né? Uma avaliação prévia ao início do seu trabalho de alfabetização com esses alunos. Tá? O educador precisa saber, entender e dominar o que seus educandos sabem, analisando se grafa e reconhece as letras, se tem capacidade de refletir sobre os sons da fala, consciência fonológica, entendem a função da leitura e da escrita, se percebem as unidades menores que compõem o sistema de escrita, dentre outras. Nesta etapa, convém lembrar dos níveis de evolução da escrita. Nós temos o nível pré-silábico, onde inicialmente a criança não diferencia o desenho da escrita e não dá nenhum significado ao texto. Ela pensa que os desenhos dizem os nomes dos objetos. No nível pré-silábico, é bastante comum encontrarmos registros de tracinhos, bolinhas e ondinhas enquanto as crianças brincam de escrever. No nível silábico, essa escrita constitui um grande avanço e se traduz num dos mais importantes esquemas construídos pela criança durante o seu desenvolvimento. Pela primeira vez, ela trabalha com a hipótese de que a escrita representa partes sonoras da fala, porém com uma particularidade: cada letra vale por uma sílaba. Nós temos o nível silábico com valor sonoro e sem valor sonoro. No nível silábico sem valor sonoro, que é o silábico restrito, a escrita da criança está restrita a letras de sua experiência no momento da escrita.
Agora, no silábico evoluído ou com valor sonoro, a escrita da criança contém a correspondência sonora das vogais ou consoantes. No terceiro nível, que é o silábico alfabético, a criança já está numa fase em que a escrita apresenta-se como uma transição entre o nível silábico e o nível alfabético. Diante dos conflitos da hipótese silábica, a criança descobre que o esquema de uma letra para cada sílaba não funciona e, assim, procura acrescentar letras à escrita da fase anterior. E, por fim, o nível 4, que é o nível alfabético, é a fase final do processo de alfabetização de um indivíduo. Nesse nível, pode-se considerar que a criança venceu as barreiras do sistema de representação da linguagem escrita. Ela já é capaz de fazer uma análise sonora dos fonemas das palavras que escreve. Depois você vai fazer a organização da turma, a disposição de acordo com cada aula. Você vai organizar a turma de modo que possa ter uma otimização do rendimento da sua aula, do aprendizado, que o que sabe mais possa compartilhar e ajudar o que sabe menos. Isso você vai adequando de acordo com a necessidade e o objetivo da aula. A organização da turma para a realização da aula você pode fazer com agrupamentos, procurando agrupar os alunos de forma produtiva, por meio de duplas ou pequenos grupos, em que umas crianças possibilitem proporcionar, através de ideias e questões, aprendizagens às outras. O que deve ser observado na composição dos grupos? Devemos agrupar os educandos por níveis próximos. Educandos pré-silábicos com educandos silábicos, silábicos com silábicos alfabéticos e silábico-alfabéticos com alfabéticos. Como nem sempre em uma sala de aula estes agrupamentos são possíveis, às vezes não temos tanta diversidade de escrita e pensamos em outras possibilidades. Os que sabem letras com os que não sabem, os que grafam letras com os que não grafam, os que já refletem sobre os sons das palavras com os que ainda não refletem e assim por diante. Dito isso, como é que a gente pode iniciar na prática o processo de alfabetização? A partir do nome próprio que é a melhor forma de você começar, tá? Porque vai estar alinhado à construção da identidade, aquilo que todo mundo quer saber primeiro, escrever o próprio nome, Então, trabalhar o nome próprio no início do processo de alfabetização é ter uma valiosa fonte de informações que você vai poder trabalhar com seus alunos e que dali vão surgir outras indagações e serem elaboradas outras aprendizagens. E a escrita do nome próprio é uma importante conquista, da criança que está se alfabetizando, do adulto que está sendo alfabetizado. Além de ter um valor social muito grande, favorece a reflexão sobre o sistema. Trabalhamos bastante o nome próprio da criança e dos colegas no início do processo de alfabetização, para que essas palavras tão significativas se tornem referência para as crianças, em variadas situações. Então, daí, quais são as vantagens de se trabalhar bastante o nome próprio no início desse processo? Você pode, a partir do nome próprio, trabalhar as letras que formam aquele nome. Então, você já vai apresentar as letras para a criança, para o aluno. Por exemplo, Maria, você vai falar olha, o seu nome começa com M, depois vem a letra A, o R, o I e o A. Pronto, ele já se apropria daquelas letras do nome dele. O outro que se chama José vai se apropriar do J, do O, do S, do E. E assim depois você vai trocar. A Maria vai aprender o nome do José, porque é um coleguinha, é importante para ela, então vai aprender o nome dele, vai se apropriar das letras do nome dele, entendeu? Por exemplo, a letra inicial, M de Maria, e o outro aluno se chama Rodrigo. Então você vai fazer, olha, a Maria começa com M, o Rodrigo começa com R, e a partir daí, aprendendo a letra inicial do nome dos colegas e do próprio nome, ele vai aprendendo as letras do alfabeto. Depois, esses nomes também vão servir de referência para escrever e ler outras palavras. Por exemplo, como se escreve macaco? Aí a criança, macaco, Maria, já sei, começa com Ma de Maria. Você embaralha, coloca vários nomes e pergunta, qual desses é a palavra gato? H começa igual G de Gabriel. G de Gabriel é o G e o A. Vou procurar uma palavra que tenha G e A. Pronto, já identificou gato. Identificou a relação e conseguiu identificar a palavra. Ao escrever o próprio nome, as crianças já começam a aprender o traçado das letras.
Aprendendo a escrever o nome dos colegas, vai aumentando a quantidade de letras que essa criança já consegue escrever e identificar. A criança também vai começar a perceber a ordem não aleatória do conjunto de letras. Que para escrever, por exemplo, o nome da colega Maria, não vale escrever qualquer letra. Tem que ser aquelas letrinhas e na ordem em que elas aparecem. Não vale colocar o R no meio do M e do A, porque não vai formar Maria, entendeu? Então eles já vão se criando essa consciência da ordem obrigatória para o sentido da palavra ser construído. Depois você vai poder explorar a reflexão sobre as unidades que compõem a palavra. Vai começar Maria, tem 3 pedacinhos, vai começar a trabalhar sílabas, e daí sílabas são formadas especificamente por determinadas letras, e daí você vai ampliando o leque de palavras que a criança consegue formar. Isso tudo vai ajudar na construção da consciência fonológica. Paulo e Pedro começam com P. Mariana rima com Ana. O último pedacinho é igual, né? O que a gente conclui de tudo isso? Que se o educador levar os educandos a refletirem sobre os nomes, com intervenções que as crianças compreendam, eles vão adquirindo o melhor do sistema alfabético e do sistema de escrita. Vou colocar aí na tela modelos de atividades para trabalhar com o nome próprio. Sugestões de atividades para trabalhar o nome próprio com crianças. 1. Familiarizar-se com o nome, escrevendo-o nos materiais do educando. 2. Unir fotos dos colegas ao crachá correspondente. 3. Comparar nomes maiores e menores. 4. Concurso entre os educandos para verificar quem sabe identificar o maior número de nomes dos colegas através da ficha. 5. Formar o nome próprio com letras móveis. 6. Bingo com a ficha do nome. 7. Descobrir as letras do nome em um texto. 8. Forca com os nomes. 9. Caça-palavras com os nomes da turma. Os educandos deverão procurar e circular os nomes encontrados. 10. Bingo com a assinatura dos educandos. 11. Jogo da memória com os nomes dos educandos e letra inicial. 12. Nomes mágicos com as fichas dos nomes. O grupo tenta formar palavras trocando as letras de lugar. 13. Acróstico. O educador escreve o nome de um educando na lousa ou em uma folha de papel na vertical. As crianças, em duplas ou em grupos, descrevem palavras positivas sobre a criança de cujo nome estão sendo usadas as letras iniciais. 14. Classificar as fichas da turma de várias formas, considerando a letra inicial, o número de letras, os nomes compostos, os nomes de meninos e os nomes de meninas. Adivinhar os nomes próprios através de pistas. Apresentar em uma folha ou na lousa nomes parecidos e pedir aos educandos que identifiquem as diferenças e semelhanças, por exemplo, Diogo com Diego, Márcio com Márcia, Daniel com Daniela. 17. Construir nomes compostos. O educador apresenta uma folha com o nome de toda a turma. Em grupo, os educandos vão unir alguns nomes, formando nomes compostos. 18. O educador escreve os nomes dos educandos na lousa e pede para a classe observar. Em seguida, pede aos educandos que abaixem a cabeça e apaga um ou mais nomes. O grupo tentará descobrir quais os nomes que desapareceram. 19. Jogo da memória, foto e nome. E as crianças devem relacionar a imagem a cada nome disposto em uma mesa. 20. Fichas com nomes embaralhados. Cada criança deve sortear uma ficha e entregá-la ao respectivo dono. Essas e outras atividades podem ser trabalhadas com o nome próprio, a partir do nome próprio. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá bom? Um abraço.